E se eu não responder? Talvez é pessoa, talvez é cenário, talvez é condição. Como assim? Talvez é pessoa que você fala coisa da boca pra fora e depois não consegue se controlar. E depois você se sente mal, mas se você sentiu algo, falou algo pra alguém, vai lá e peça de desculpa, porque é algo espiritual. Como assim? Se você tem algo com o seu irmão, vai lá e pede desculpa. E se ele recusar minha desculpa? Né? Então, porque quando você pede desculpa, é pra Deus, irmão. Ah, mas se eu não pedir, não vai acontecer nada. Não. Não, quando você não pede desculpa e você tem algo com seu irmão, é uma corrente espiritual. Então, peça desculpa pra ele. Mesmo que ele não aceite, mesmo que ele rejeite, mas peça desculpa. Porque é algo espiritual que você tá fazendo pra Deus. Então, não responda, irmão. Talvez é cenário. Cenário pode estar difícil. Ou situação pode estar difícil. Apenas não responda. E se eu não responder, o que acontece? Pense antes de falar. Porque às vezes a gente acaba entrando em guerras que não é necessário. Não é necessário. Imagine uma balinha. Tem uma balinha. Se você abre ela, tirar a casquinha dela, né? Você abre a embalagem da balinha e deixa do lado de fora. As formigas vão juntar, não vão? E se você deixar fechadinha, pode passar tempo e tempo. Ele ainda demora para entrar. E às vezes nem entra formiga porque tá fechado. Ou seja, a mesma coisa. Isso até é falado na Bíblia. O que contamina o coração do homem não é o que entra no coração, mas aquilo que sai do coração, ou seja, aquilo que sai da boca para fora, aquilo que sai. Porque, irmão, lá por volta de Jó, fala que foi lá, ele passou por uma prova. E aí, ele fala, não, e chega lá no final, ele fala, não, e me responda, Jó, me responda agora, me dê uma resposta. Ele falou, não, Senhor, eu fui ignorante, eu fui isso, falou. Aí eu falo, não, o que eu posso falar agora, o melhor a se fazer é ficar em silêncio, porque eu já fiz isso muito em ignorância. Ou seja, ali ele passou por uma situação, irmão, mas ali ele percebeu, Deus falou, responda. Será que é você que pode já falou pro dia amanhecer e à noite anoitecer? Será que você tem um armazenamento de água e da neve? Ah, não, você pode falar que é loucura. Será que você sabe disso? Será que você sabe daquilo? Será que você pode derrotar o monstro Leviatã? Será que a sua força pode se comparar com a minha? E ele foi falando. Aí a resposta final de Jó foi: agora eu vi, Senhor. Eu ouvia o Senhor só de ouvir falar, ou seja, só de pessoas falarem. Mas agora eu realmente conheço, agora eu vejo, Senhor, quem você é. E ele falou, não, é melhor ficar calado. Ele falou assim, Deus falou, responda ou se cale-se para sempre. Como assim? Responda ou se cale-se para sempre. Ele falou, não, a melhor resposta é o ficar em silêncio. E depois que ele ficou em silêncio, depois que aconteceu tudo, porque a primeira vez o inimigo veio e tentou fazer. Mas aí ele falou, não, eu prefiro adorar. Mas depois ele ficou amargurado. Mas é nós mesmos que causamos sofrimento. É nós mesmos que causamos o sofrimento. Porque Deus fere, mas Ele mesmo o cura. As suas mãos ferem, mas as suas mãos cura. Você acha que as aflições brotam da terra? Como assim? Todavia, Deus permite que as aflições aconteçam. E o melhor a se fazer é ficar em silêncio. Porque se lembra, se eu não respondo, não contamina o coração. Se eu não respondo, não sai em ignorância. Se eu não respondo, acontece isso, naquilo. E se eu não responder? Porque às vezes assim, não. E se eu não responder, irmão? Será que qual vale mais? A sua resposta ou a resposta de Deus? Qual vale mais, irmão? Isso é duro de se ouvir, mas qual vale mais? A sua resposta ou a resposta de Deus? Você pode até falar, não, acho que não é possível meu cenário mudar. Acho que não é possível chegar lá. Acho que é impossível. Mas Deus fala, eu vou fazer. É só possível, mas como eu vou fazer. Tá entendendo? Ou seja, Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Não fique em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio. Isso é difícil, mas aprenda a ficar em silêncio. Quando a gente aprende a ficar em silêncio, a gente percebe erros que a gente cometia. E às vezes a gente corrige. E ainda
vamos supor, desvia de batalhas que a gente não deveria entrar. Desvia de coisas que a gente não deveria entrar. Tá, eu briguei com meu irmão. Eu peço desculpa, tá? Mas aí você fala. Aí você vai lá e pede desculpa. Mas Deus tá te dizendo. Talvez você tá entrando em guerra espiritual que não era necessário, filho. Apenas confie. Apenas fique em silêncio e confie. Ah, mas se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, quem vai fazer? É você ou eu? Claro que você é o cooperador na obra de Deus, ou seja, ele vai sustentar a obra. Se precisar de pessoas, ele vai enviar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Dar um primeiro passo para ele sustentar o resto. É como uma ponte onde não tem como atravessar. Mas ele fala, pise, que eu sustentarei você. Pise. Quem precisa dar o primeiro passo é você. Quem vai sustentar é Deus. Ou seja, perceba que você é o cooperador dele. Você pisa. Mas quem sustenta é ele. Quem faz é ele. Mas você é o cooperador. Ou seja, fique em silêncio, irmão. Às vezes, silêncio, às vezes a gente procura uma resposta por uma situação. E agora? O que eu faço? E agora? Às vezes a gente fica se perguntando tanto. Por que acontece isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou aqui? Mas Deus fala, fique em silêncio. Porque ele fala, não. Deus fala, você ousou desafiar a minha sabedoria. Você colocou dúvida na minha sabedoria, Jó. Eu falo, responda agora ou se cale-se para sempre. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta talvez seja o silêncio. Mas não faz sentido. Mas irmão. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Já chegou em uma situação difícil, onde você não sabe o que responder. E às vezes acaba respondendo uma resposta que você não queria. Talvez a melhor resposta é você nem responder. Talvez é um cenário, talvez é uma condição. Porque Deus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de te amar. Lembre-se, irmão, que mesmo fraquinho, mesmo, sei lá, chorando, Ele está contigo. Mesmo triste, Ele está contigo. Porque as aflições Ele permite que aconteça. Mas Ele não deixou de estar com você. Ele não deixou de se amar. Porque na grande verdade, o inimigo quer que a gente perca a fé. Porque a gente fala, não, a gente não vai levar nada dessa terra. Realmente, mas isso não impede de a gente viver uma vida extraordinária aqui na terra. Mas a gente fala, não, mas eu não vou levar nada dessa terra. Tá? Sabe o que a gente vai levar? A fé. A gente vai levar a fé. Porque em Paulo fala assim, combati o bom combate, encerrei minha carreira e no final herdei a fé. Como assim? Combati o bom combate e encerrei minha carreira e no final herdei a fé. Ou seja, o que o inimigo quer realmente é cutucar e tentar tirar a sua fé. Tentar tirar a sua fé, irmão. Na fé em Deus. Tá? Você pode chorar, mas na Bíblia fala, felizes são os que choram, pois Deus consolará elas. Ou seja, irmão, Ele está com você. Talvez a minha resposta seja realmente o silêncio. Ele quer que você fique em silêncio e Ele responda por você. Ele quer que você fique em silêncio e tenha a certeza no coração, quando vir a vontade de responder ou ficar em silêncio, que Ele responderá por você. Porque Ele é o seu juiz. Porque Ele responderá por você. Ah, chegou uma situação difícil? Tá no controle de Deus. Tá no controle de Deus, Ele responderá. Às vezes o inimigo quer que a gente responda. Mas Deus só quer que a gente fique em silêncio. Porque o que contamina o coração do homem é aquilo que sai da boca. Aquilo que sai. Ou seja, talvez é falar alguma coisa. Talvez é revidar alguma coisa. Talvez é reclamar de alguma coisa. Tá? A situação tá difícil. Entregue isso pra Deus. Entregue isso pra Deus. Você vai chorar, irmão. Vai chorar. Você pode chorar. Porque mesmo triste, Deus consola a gente. Mesmo triste, entregue isso pra Ele. Entregue isso pra Ele. Porque na Bíblia fala, felizes são aqueles que choram, porque Deus consolará. Mesmo sabendo que a gente estamos tristes, semearemos com tristeza, porque saberemos que colheremos com alegria. Ou seja, pode estar triste a situação, mas não esqueça que nessa tristeza ou nessa situação, Deus não deixou de estar do seu lado, no seu lado direito. Assim como diz Davi,
Deus está do meu lado direito e Ele coloca os meus inimigos debaixo do meu pé. E Ele vai na minha destra, na minha frente, derrotando tudo que precisa ser derrotado. Porque essa batalha é dele, irmão. Confia nele, confia nele. E esse foi o vídeo. Se você gostou e falou com você, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e curte esse vídeo para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.